E na campanha, ela fez o voto ao Senhor. E esse ano, o que foi que ela conquistou? Ela conseguiu comprar o apartamento dela. Deus a abençoou. Vamos aplaudir a Jesus? Ela vem esse ano no final? Vai tentar? Não, ela tem que vir em nome de Jesus, viu? Tem que vir, Madai. Glória a Deus. Se não fosse a pandemia, irmão, isso aqui estaria super lotado. Entendeu? Eu também não estou fazendo muito estardalhaço, não, deixa só esse mesmo. E Deus está abençoando. Quem está recebendo, diga amém. Amém. O pastor Fábio anunciou um negócio errado. Ele anunciou que hoje é a mezuzá. Quem tem? Ele anunciou que era mezuzá, né? Ele não está errado, não. É o Espírito Santo que está certo. Porque já fazem 3 mensagens que eu prego aqui, que não tem nada a ver com o roteiro que eu fiz enviando para as igrejas. Aí os pastores, ainda o Gilberto falou: apóstolo, não entendi nada. Eu cheguei em casa e Diane disse: olha, essa mensagem que você pregou está errada. O que o apóstolo pregou foi sobre isso, isso e isso. Mas são as mensagens que eles vão pregar depois. Mas aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração que o tema tinha que ser outro. Eu não sei aonde nós vamos parar, mas eu sei que Deus está falando de forma especial. Então hoje, de novo, vai haver mudança. Em vez de eu pregar sobre a mezuzá, eu vou pregar hoje sobre o patriarcado, padrão bíblico para a sociedade. Mas vamos ouvir o outro testemunho? Quem é? Fabiana? Lá em cima na galeria, por favor. Você já era para estar lá, obreiro. Vamos rápido, depois você conversa. Glória a Deus, isso. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Sabe quem fez a campanha? O apóstolo entregou uma bandeira. Foi. A bandeira. E aí, nesse dia, não foi nem no dia que entregou, foi um dos dias da campanha, meu esposo veio, e ele estava do meu lado e ele brincou assim: eu vou fincar essa bandeira lá no lote. Aí eu falei assim: para com isso, garoto, porque o lote era da minha mãe. Sim. Sempre falava com ele: para com isso, é dela. Ele queria o lote da sogra? Exatamente. Fácil, né? Fácil. Aí, no final da campanha, teve uma oração que todos fomos aí na frente, e o apóstolo me orando, ele falou assim, que Deus tinha uma bênção para dar para a gente, só que não via que a gente ainda estava pronto, mas que naquele ano ele via que o nosso coração estava pronto para receber essa bênção. Sim. E aí o tempo passou, eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque eu sou ansiosa, eu fiquei doida. Eu falei: gente, o que será? O que será? Eu recebo, meu coração está pronto, sim. Amém. E aí o tempo foi passando, entrou a pandemia, eu parei de trabalhar, mas consegui o auxílio, pensei que não fosse conseguir porque não tenho Bolsa Família, né? E dizem que a facilidade seria maior para quem tivesse. Aí passou em junho, mais ou menos julho, o meu irmão comentou comigo que teve uma pessoa no portão da minha mãe querendo comprar o lote com dinheiro na mão. E eu já tive várias investidas nela. Eu falei: mãe, eu quero comprar. E ela não, porque estava parado e ela não fazia nada. E eu falava: eu quero comprar. Ela falava assim: para você eu não vendo. Para você eu não vendo. Você é minha filha. Oi. Eu não vou vender, minha filha. Eu não vendo. Eu quero te dar. Eu não quero te vender. Eu falei: não, eu quero conquistar as coisas com o meu suor, com o nosso suor. E aí, quando eu descobri que foi uma pessoa no portão tentando comprar o lote com dinheiro na mão, eu fiquei assim: caramba, ela nem me contou, né? Poxa, ela podia ter me falado. Fiquei sentida, foi o meu irmão que me contou. E aí, em agosto, ela começou a me ligar do nada e foi na minha casa falando que resolveu vender o lote para mim. A sua mãe não mora aqui? Ela mora aqui. Ah, mora na cidade. Ela mora aqui, mas ela já tem a casa dela e antes da casa, ela já tinha esse lote. Ele estava parado há muito tempo. Uhum.
conversando com meu padrasto, explicou para ele que tentaram, bateram lá no portão, isso muito tempo depois da pessoa ir lá no portão, falando que queriam comprar. Ele, por mim pode vender. Aí ela foi e falou, pode vender? Aí ele, pode. Aí ela falou assim, mas vender com dinheiro na mão, dinheiro a gente sempre acaba usando. E não é interessante pra gente pegar um dinheiro alto e ficar com esse dinheiro porque vai acabar saindo. Sim. Era bom a gente vender parcelado. E ele falou, parcelado pra quem? Tinha que ser uma pessoa de confiança. Aí ela foi e falou, vender pra Fabiane. Aí ele, não, pra ela eu não vendo. Falei, gente, qual é o meu problema? Aí ele foi e falou, não, pra ela eu não vendo, eu conheço a luta dela, eu sei que eles trabalham muito, eu não vou vender. Aí ela, não, mas eu já conversei com ela falou que ela quer, que eles querem crescer com o suor deles e, enfim, me vendeu, já me deu o documento, eu estou pagando parceladamente da forma que dá pra gente pagar e comecei a pagar a partir de setembro e ele já me deu o documento para eu correr atrás, para regularizar, botar em dia, para passar para o meu nome. E eu falei, não, eu só quero no final, quando tiver tudo pago, tudo certinho. Ele, não, pode ficar. E deixou o documento comigo e a gente está pagando. Eita glória. Graças a Deus. E aí, o tempo passou, no próximo mês, eu fiz o Enem de 2018 para poder tentar os programas do governo no ano de 2019. Sim. Tentei no começo do ano, não consegui. Era o último dia, era o prazo do último dia e não dava. Cheguei lá, falaram que fechavam num horário, fechou em outro, não consegui. No meio do ano tentei de novo, cheguei lá, não tinha documentação suficiente. Eu levei uma documentação achando que era necessário isso, só que tinha uma burocracia maior, não consegui. Depois eu descobri que eles mudaram o edital e que não poderia mais participar do programa quem tivesse feito um Enem muito antigo, né? Sim. E aí eu desisti, falei, não é pra mim, acabou. E eu descobri nesse meio tempo que existem vagas remanescentes. E lá você não disputa com ninguém. Quem pegar primeiro, pegou primeiro, é seu. Sim. E eu madruguei, descobri essa vaga remanescente, madruguei quando abriu a vaga, consegui, já tinha levantado toda a documentação da última vez que eu não tinha conseguido, pela falta dela, fiquei frustrada, mas levantei a documentação todinha, não perdi a esperança. Depois que eu vi que tinha mudado o edital, que eu perdi a esperança, mas já estava tudo comigo. E aí, em setembro, eu consegui a vaga, fui na unidade, me matriculei. Eita glória. E passou, e até então eu não tinha me ligado na campanha, porque eu sou muito desligada. Em dezembro, ou foi em novembro, o apóstolo mandou mensagem para o meu esposo querendo saber sobre gás hélio, lembra? Foi, lembro. Fui eu que respondi aquela mensagem. Foi. Ele estava dirigindo. E aí você botou assim, saudades, apareçam. Isso. E eu coloquei assim, testemunho grande para dar, eu respondi alguma coisa assim. Foi. Aí você botou assim, eita glória, expansão e conquista. Foi quando eu entendi que realmente em 2020 eu consegui o lote, então foi a expansão. E eu consegui a faculdade, que foi a conquista. Sim. E foi uma coisa que eu tinha colocado no meu projeto de passado, vida, que eu não tinha lembrado. Eu peguei essa semana e lembrei. Então, quer dizer, para mim foi... Realmente ali caiu a minha ficha. E nesses dias do voto, eu fui a última pessoa a pegar o envelope aí na frente. Foi. Né? E pela glória, porque eu não estou trabalhando por causa da pandemia, a gente resolveu parar de novo em novembro. E eu fiquei nervosa, mas aquele envelope estava me chamando, estava escrito meu nome naquele envelope. E era o último, eu falei, não é meu corpo começou a esquentar, eu comecei a tremer, eu falei, é meu. Só que eu não tinha nem condições, porque assim, só meu esposo trabalhando. Enfim, nessa parcela toda do auxílio, eu peguei todas e achei que tinha acabado em dezembro. Eu recebia de dezembro, fiquei com ela, paguei o que tinha que pagar e acabou. E aí, ontem de manhã, quando eu acordei, eu falei, eu tenho que honrar com a minha palavra, eu tenho que botar meu voto naquele envelope. E eu comecei a procurar meios, assim, entrei no aplicativo. Sim. Quando eu entrei no aplicativo, estava lá. Estava lá o valor. Uma parcela, e está lá desde o dia 21, e eu não sabia. Tá. Para mim, eu já tinha recebido todas. Deus já tinha provido. Exatamente. E o meu esposo falou assim, ai, que bom, né? Vai desapertar, vai desafogar. Eu falei, não, vai continuar do jeito que tá, porque essa parcela não é minha, não. Eu peguei o envelope e essa parcela não é minha. Então, eu fiquei muito feliz porque eu consegui honrar com a minha palavra e realmente 2020 foi um ano de expansão e conquista pra gente. Glória a Deus. É muito forte. Por isso que a gente devolve o projeto, porque a gente pede, um ano depois, a gente pode se esquecer do que pediu. E quando você pega e começa a ler
o que você pediu e você muitas vezes chega à conclusão que Deus te deu além daquilo que você pediu e pensou. Então você que ainda não escreveu, escreva o seu projeto de vida de 2021. E quando escrever, se você já escreveu, coloque aqui na Arca da Aliança, porque nós estamos num propósito de oração pelas famílias e pelo seu projeto de vida. Bom, no ano passado, nós havíamos prometido que iríamos para Israel e levaríamos os pedidos. Não foi possível por causa da pandemia. Vocês viram como foi? Fechou tudo, parou tudo. Mas nós estamos com a equipe de pé e em nome do Senhor Jesus, nós vamos em dezembro desse ano de 2021 e eu quero que você, pela fé, coloque isso. Já coloque isso também. Você quer ir a Israel? Coloca isso num pedido. Deus pode te dar. Deus pode te dar. Porque não é você que quer ir, é Deus quem quer te levar lá. É diferente. Entendeu? Uma coisa é eu querer ir, uma coisa é Deus querendo me levar. E se Deus te levar naquela terra, grandes coisas Ele fará na sua vida. Amém? Fiquem de pé no seu lugar. Pegue a sua oferta. Nós vamos orar agora a oração sacerdotal que está na palavra de Deus. Aleluia. A oração sacerdotal de Jesus a gente faz muitas vezes, mas não sabe que está essa oração na Bíblia. E a gente está cantando todos esses dias essa oração. Coloca para mim, por favor, em Números, capítulo 6, versículo 22. E eu quero que você tome posse dessa bênção sacerdotal. A gente, no final do culto, entrega a bênção apostólica. No Antigo Testamento, é bênção sacerdotal. É a bênção do sacerdote. E o texto diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo o seguinte: o que é que nós vamos dizer? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Então repitam comigo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Diga amém. Mais uma vez amém. E mais uma vez amém. É isso que você canta todas as vezes, né? A bênção, que a bênção, né, se derrame. E cante esse louvor para a oferta hoje, que é sobre a bênção. Que a bênção do Senhor venha até 1000 gerações, sua família, amém? Enquanto isso, a gente sela esse momento com a oferta, com o nosso dízimo. Se você trouxe o voto, também já pode entregar, não precisa esperar o último dia. Você também já pode entregar, que já evita aglomerações para o último dia, ok? Assim que começar a cantar, você pode sair do seu lugar, porque eu já liberei sobre você a palavra, que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te guardar, Ele vai fazer resplandecer o rosto dele sobre ti, vai ter misericórdia de ti, sobre ti Ele vai levantar o rosto
e vai te dar a paz. Amém? Que a bênção se derrame até mim. Tá falhando? Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo. Aleluia. Abra sua Bíblia agora em Hebreus 11, 8 a 22. Patriarcado, padrão bíblico para a sociedade. É uma palavra muito profunda. É uma palavra muito profunda. Deus vai nos servir um banquete esta noite. Hebreus, capítulo 8, capítulo 11, versículo 8. Glórias ao Rei. Quem encontrou, diga amém. Essa parte dos heróis da fé em Hebreus 11, do 8 a 22, só fala dos patriarcas, tá? Aqui só fala dos patriarcas. E o texto diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Aqui está falando de uma matriarca. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, acende a luz para mim, por favor. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam por oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as
promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Meu Deus, obrigado pela sua palavra. Fale aos nossos corações, usa-me com intrepidez e ousadia para transmitir a mensagem diretamente do teu trono, sem mistura humana, para a honra e para a glória do teu nome. Faça-os entender a revelação da sua palavra, e desde já eu repreendo espírito de distração, espírito de murmuração, espírito que rouba a semente, que atrapalha o entendimento, o espírito que perturba as pessoas. Nós ordenamos em nome de Jesus, fora desse lugar, que haja lugar apenas para a manifestação do teu Espírito Santo neste lugar, agora, amém. Pode assentar, meus irmãos. Família não é pai, mãe e filhos morando na mesma casa, mas é pai, mãe e filhos morando no mesmo coração. Quando nós falamos sobre patriarca, a palavra patriarca, para você pode não ser uma palavra comum, mas é uma palavra muito usada nas Escrituras. O que é o patriarcado? É uma forma de sociedade na qual o pai atua como figura de autoridade da família, da tribo ou clã. Numa tribo indígena, o patriarca é chamado de pajé, cacique. No clã, o patriarca é chamado de pater, ou pater, melhor dizendo, tem um acento no ar. Na família, o patriarca é visto na figura do pai, quando o avô ou o bisavô já morreram. Ou seja, o homem mais velho da linhagem viva daquela família é o patriarca. Neste tipo de organização, a descendência é reconhecida na linhagem do homem. Dificilmente você vai ver usando a expressão matriarca, ou a mulher liderando uma família inteira. O termo patriarca é derivado do vocábulo latino para pai, combinando com uma palavra grega que é governo. Então, patriarcado é o pai que governa. Diga comigo, patriarca é o pai que governa. Então, esse pai também que governa tem o papel de sacerdote e profeta da sua casa. O sacerdote é aquele que representa os membros da família perante Deus. É o pai que deve orar pela esposa e deve orar pelos filhos. Quando Rebeca era estéril, a Bíblia diz que Isaque orou por ela. Abraão orou e intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Então, o patriarca, ele representa os membros da família diante de Deus. Também o patriarca da família deve ser profeta. Os pais
são profetas na vida dos filhos. Diga comigo, os pais são profetas na vida do filho. Irmãos, há um poder tão grande na sua palavra, que você talvez não sabe o quanto há poder naquilo que você fala, mas você vai ver hoje essa importância do poder da sua palavra. Bom, o profeta, ao contrário do sacerdote, o sacerdote leva os membros da família a Deus, o profeta faz o inverso. O profeta traz a mensagem de Deus para os membros da família. É ele quem diz, Deus está dizendo, ou assim diz o Senhor. Muitas vezes as respostas que os filhos querem, que a esposa quer, não precisa buscar num profeta, numa profetisa, não é? Muitas vezes a resposta que você quer não está nem na boca do seu pastor, está na boca do seu esposo. E você, muitas vezes, não sabe disso. Então, o patriarca exerce os 3 ministérios. Ele vai ser o rei que governa, uma figura de autoridade. Ele vai ser o profeta que traz a mensagem de Deus para os membros da família. E ele vai ser o sacerdote. Ele vai representar a família diante de Deus, como fazia Jó, que todas as vezes que os seus filhos pecavam, ele assumia a posição de sacerdote. Deus aceitava, ele fazia um holocausto e sacrificava um animal por cada filho. Então eu não estou te ensinando nenhuma heresia, eu estou te mostrando o que Deus sonhou para a família, o padrão de sociedade que Deus quer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem ainda aqui tem avô? Levante a mão. Quem ainda tem avô? Muito bem. Quem ainda tem bisavô? Alguém tem bisavô? Bisavó? Muito bem. Essas figuras são de grande importância na nossa vida, queridos. A designação patriarca pode referir-se aos pais da raça humana, desde Adão até Abraão. Os 3 grandes pais da nação de Israel foram quem? Abraão, Isaac e Jacó. Também são chamados de patriarcas. Eles são chamados de patriarca. Mas aonde está isso na Bíblia? Hebreus 7, versículo 4. Abre aí, por favor. Hebreus, capítulo 7, versículo 4, diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ou seja, Abraão era, nesta linhagem, o primeiro patriarca. Agora, eu disse que patriarcado é padrão bíblico para a sociedade. O que é a sociedade? O que é sociedade? A sociedade na Bíblia, né? Aliás, a sociedade num contexto geral é o conjunto de relações sociais, um sistema de relações interpessoais que conecta indivíduos a indivíduos. Então, qual é a função do patriarca? Unir a família. Qual é a função de um líder, de um pai? Não é desagregar, mas agregar. Não é subtrair, é somar. Essa é a função. A sociedade na Bíblia era patriarcal. E muitas vezes, algumas mulheres, como Sara, Rebeca, Raquel, e outras, como Noemi, Ruth, assumiram posições de lideranças numa organização comunitária no qual
elas, como mãe, atuavam como cabeça da família, na ausência do pai. Mas todas as vezes que você lê as genealogias da Bíblia, as genealogias vão falar das raízes genealógicas, vêm do pai. Quando lemos sobre a genealogia de Jesus, tanto Lucas quanto Mateus fala da linhagem de quem? De José. Por isso que a linhagem traçada é do homem. Por esta razão, as mulheres raramente são mencionadas, mas mesmo assim são mencionadas. O que eu estou tentando resgatar nesta campanha, irmãos, é a figura de Deus dentro da família, que Deus projetou no homem. Toda vez que você sonhar com uma mulher, vamos dizer, desconhecida na Bíblia, a mulher, na sua maioria das vezes, vai significar a igreja. Mas todas as vezes que você apareceu um homem no meu sonho, e se ele tiver conotação espiritual, ele vai representar governo. Diga comigo, igreja, governo. Eu quero agora trazer para você as principais funções de um patriarca. Então eu queria que você repetisse a primeira parte da frase que nós estamos falando todos esses dias. Diga comigo, meus filhos terão a mesma fé que eu tenho. Então, sobre isso que eu vou pregar agora, você vai entender sobre isso aqui que nós colocamos. O que está aí na sua boca todos os dias da campanha, que você vai falar esse ano inteiro, e que está aí no seu projeto de vida, e que aparece no seu celular. Não é apenas uma frase, tem respaldo bíblico. Meus filhos terão a mesma fé que eu tenho. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Hebreus 11, para você acompanhar comigo, por gentileza. Como lemos em Hebreus 11, 8, 22, os patriarcas o tempo todo falavam da sua fé em Deus, relatavam acontecimentos que tiveram a intervenção de Deus, falavam da sua obediência às ordens que recebiam de Deus, mesmo que essas ordens pareciam difíceis, impossíveis de serem cumpridas, como na ocasião em que o próprio Deus chamou Abraão e disse assim: toma o teu filho, o teu único filho, e o sacrifica, mata o teu filho. Mas Abraão, pela fé, obedeceu, esperando que Deus trouxesse novamente a vida ao seu filho. Mas todos sabem que Abraão obedeceu e não foi preciso matar Isaque. Era apenas o símbolo do Cordeiro, Jesus Cristo, que seria morto pelos nossos pecados. Abraão representa Deus dando o seu filho para morrer ao mundo. Diga comigo, Abraão representa Deus dando o seu filho para morrer no meu lugar. Esta é a mensagem. E o Senhor diz: Abraão não amava o seu filho? Amava. Deus não amava a Jesus? Amava. Mas o que estava em jogo era a obediência. E o que estava em jogo em relação a Jesus, a cruz, é a justiça de Deus. Ele precisava ser sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os patriarcas preparavam os seus filhos não para viverem nesta terra. Olha o que está comigo aqui no versículo 10 do capítulo 11. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha a mentalidade, irmãos, presta bem atenção. Olha a mentalidade. No versículo 13, todos esses morreram na fé. Abraão morreu na fé, Isaque morreu na fé, de ter obtido as promessas. Que promessas são essas? Vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros. Em nenhum momento eles se sentiam como habitantes daqui.
Eles tinham na sua mentalidade de que eles teriam uma nova pátria, teriam um novo céu, um novo lugar. Irmãos, eu não sei de vocês quantos já foram católicos ou são católicos, mas eu nunca vi uma mensagem na igreja católica que lhe ensinasse que Jesus vem buscar a igreja e que você vai para o céu. Uma das nossas missões, uma das nossas responsabilidades é passar para os nossos filhos que nós estamos aqui nessa terra, e enquanto estamos aqui, vamos votar, vamos nos alistar no exército, vamos construir família, vamos edificar casas, vamos ter loja, vamos ganhar dinheiro, vamos ter carro, mas a nossa passagem por aqui não será longa. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. A nossa morada é na mansão celestial. A gente tem que deixar isso claro na mentalidade dos nossos filhos, que enquanto estamos aqui vamos viver, vamos comer, vamos beber, vai haver casamento, vamos comprar carro, vamos comprar terras. Mas o mais importante é morar no céu. Diga comigo, morar no céu. Você quer mesmo morar no céu? Será que você não está perdendo essa expectativa? Eles preparavam seus filhos não para viverem nesta terra. Eles confessavam o tempo todo: olha, nós estamos aqui estrangeiros, peregrinos, forasteiros. Eles apontavam para uma cidade muito especial. E que cidade é essa? Olha o que está no versículo 16. Aleluia. Eles disseram assim: mas agora aspiram uma pátria superior. E essa pátria superior é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ter chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, Deus não quer se sentir envergonhado porque eu nego a minha fé. Aquele que nega a Jesus será negado diante dos homens. Quem está me entendendo diz amém. Existem pessoas que elas não têm força de declararem a sua fé. Quantas vezes você é um cristão, é um jovem, alguém pergunta: você é crente, né? E você fala: não, às vezes eu vou à igreja. Você dá dinheiro para o pastor? Não, eu devolvo o dízimo. Aí você fala: não, às vezes eu dou lá um dinheiro assim, mas sabe, eu vejo, eles pedem lá valores altos e tudo, mas ó, entra aqui, ó. Está negando, meu filho. Agora, quem tem uma fé em Jesus Cristo, fala assim: o que é que tu tem com a minha vida? Eu creio e pronto. Né, Alda? Eu creio em Deus. E alguém vai me julgar porque eu creio em Deus? Então a gente precisa ter uma fé. A outra função, irmãos, não menos importante, né, das que eu já citei, da vida de um patriarca, era a função que ele tinha de transferir a bênção para os filhos antes de morrerem. E vocês vão ver isso no final desta mensagem. Quando Abraão transfere uma bênção para Isaac, Isaac, antes de morrer, você conhece a história, transfere uma bênção para Jacó, que toma essa bênção, e também dá uma bênção para Esaú, embora que não foi assim aquela bênção. Depois você vê Jacó abençoando os seus 12 filhos e abençoando os seus netos, os filhos de José, Manassés e Efraim. Então, presta atenção no que eu vou falar, muitos de nós filhos, vivemos com a sensação de que nos falta algo. Eu vou falar uma coisa para você, já contei várias vezes aqui, e vou dizer: 2008, o meu pai, em agosto, foi diagnosticado com câncer. E eu vivi o luto do meu pai
3 meses antes dele morrer, que ele só foi morrer em dezembro. 27 de dezembro de 2008. Perdão, 26 de dezembro de 2008. Dia 27, fizemos o enterro dele. Mas os 3 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, e dezembro, os 5 meses, eu chorava copiosamente, dos meus olhos incharem, de sentir dor de cabeça, porque eu sabia que meu pai ia morrer. Eu não sabia por que eu chorava tanto. No dia da morte dele eu já não chorei. É como se dissesse, morreu. Eu sentia como se uma cobertura estivesse saindo de cima de mim. É como se estivesse tirando uma proteção de cima da minha cabeça. Agora não tinha ninguém acima de mim. Agora eu teria que me virar. Agora eu não era mais o filho. Agora o meu pai já foi. Então, o que eu acho? O que eu acho não. O que eu tenho certeza que eu estava fazendo como filho. Eu era o filho mais velho dele. O primogênito. E durante o tempo que meu pai ainda conseguia dirigir culto, que eu fui na igreja dele, fiz casamento de obreiros para ele, porque ele já não estava em condição de fazer, fiz ordenação de obreiros do ministério da igreja dele, mas eu sentia algo, e eu sei hoje que algo é esse. Faltou o meu pai me colocar eu de joelhos, impor as mãos sobre a minha cabeça e dizer assim: filho, eu te abençoo. Filho, eu te libero. Como Davi fez com Salomão: olha, papai está indo pelo caminho de todos os mortais, mas tão somente toma esse povo, está aqui a planta do templo, está aqui as especiarias, o ouro, a prata, as riquezas, que eu já preparei para construir. Não, Deus não me deixou construir, mas você, meu filho, vai construir o templo. Tão somente ser homem, ser forte e corajoso, e teme a Deus. Isso foi uma bênção que Davi estava liberando sobre seu filho Salomão. Você sabe que tem homens que hoje têm 60 anos, e eles ainda não se sentem homens ao máximo. Eles não se sentem homens de verdade. Não estou falando de masculinidade, eu estou falando de hombridade. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de moral. É por isso que você vê um monte de homem com idade, mas com atitudes de adolescentes. Engraçado que quando eu preguei essa mensagem num lugar, um homem velhinho lá atrás falou assim: eu sinto isso, pastor, eu sinto isso. Tinha 70 e poucos anos. 70 e poucos anos, não se sentia liberado. Porque tem isso, irmão. A bênção é uma permissão. A bênção é uma autorização. Pais que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, faça isso. Abençoe teus filhos. Você é um profeta. É um profeta para sua filha. É um profeta para o seu filho. O que você fala tem peso. Se você disser: Deus te abençoe, minha filha, não tem diabo que amaldiçoe. Se você falar: você vai ser próspera, não tem quem possa roubar essa prosperidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu senti isso. Então hoje eu sabia que aquele choro que estava dentro de mim meu pai vai partir e não vai me transferir, não vai me dar. Era assim que eu me senti. Então, hoje eu ensino para que você não passe por isso que eu passei. Falta isso. Você sabe que o pai, antes de abençoar o filho, sabe o que o pai pedia para o filho? Quem aqui sabe? O pai, antes de abençoar o filho, ele pedia algo para o filho. O que ele pedia para o filho? Graça. Graça? Uma caça? Não.
ele pedia um beijo. Um beijo. Quem dos filhos aqui tem costume de beijar o pai? A sociedade atrasada, não, moderna, vai te dizer assim: homem beijando homem. Ali não se trata de homem. Ali se trata de carinho. Ali se trata de respeito, consideração e honra. E só dá honra quem tem. Só dá respeito quem tem. Então você precisa entender hoje a importância disso. Eu sei que mais pessoas aqui já têm o seu pai falecido. Mas Deus sempre vai levantar uma figura de homem, de pai, de patriarca, que vai alinhar a sua vida. Quando você encontrar essa pessoa, o respeite, o honre, porque através dele a mensagem virá para a sua vida. Deus pode levantar um avô, um padrasto. Tem padrastos que são melhores do que pais 10 vezes. Tem padrasto que ele ama mais o enteado do que o filho biológico. É um amor que é de Deus na vida desse pai por você. É Deus dizendo para você assim: eu te amo. Eu queria que você desse um glória bem forte, porque isso é muito forte. Eu não sei quantos de vocês aqui se sentem órfãos, mas Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. E o nosso Deus, irmãos, quer muito, muito restaurar esse patriarcado de volta. Então, vamos avançar um pouquinho mais, porque eu quero levar você para uma profundidade do que é a igreja. Deus disse a Abraão em Gênesis, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, rapidinho, abre aí, Gênesis 12. Em Gênesis 12, versículo 1, está escrito assim, ó, Deus chama Abraão e diz assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? Teu pai, para a terra que mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Quem abençoou Abraão? O pai dele? Deus. Então havia uma bênção sobre Abraão, sim ou não? E o Senhor disse: te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora olha os limites que Deus impõe. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha isso, amado. Aqui está eu e você. Em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Diga: a minha família está nessa bênção. A minha família tem essa promessa. Não, diga forte: a minha família tem essa promessa. De verdade você acredita nisso? O Senhor disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabe quando esta bênção se completou, irmão? Essa bênção só se realizou na pessoa de Jesus Cristo. Só na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero que você vá comigo para Gálatas 3. Porque aqui o Senhor não fala de descendentes, o Senhor fala de um descendente. Então em Gálatas capítulo 3, versículo 8, tem partes das escrituras que só lendo para entender.
Quem achou diz amém. Diz assim a palavra no versículo 8: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós somos gentios, amém? Prenunciou o evangelho para quem? Qual? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão abençoados todos os povos, inclusive os brasileiros. De modo que os da fé são abençoados, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se você quer obedecer, se você quer ser judeu, quer guardar o sábado, quer fazer outras coisas como seguir a lei, então siga tudo, não coma esse tipo de carne, não coma esse tipo de animal que é considerado imundo, então obedeça em tudo. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então hoje a minha salvação não é pelas obras da lei que eu pratico, mas é pela fé em Jesus Cristo. Olha o 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de quem? Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É por isso que a igreja tem o Espírito Santo. Só que não termina aqui não. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Quem é o descendente de Abraão? Quem é o descendente de Abraão? Preste atenção. Aqui não está falando os descendentes, está falando o descendente de Abraão. Deus chama Abraão, de Abraão nasce Isaac, Isaac Jacó, de Jacó 12 tribos. Das 12 tribos, tem um que o nome dele é Judá. Dessa tribo de Judá, que significa louvor, vem Jesus. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. E é o descendente de Abraão. Não diz aos descendentes. Olha o que diz o versículo 16. Como falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então as promessas de famílias abençoadas que estavam sobre Abraão, veio sobre mim, porque eu creio em Jesus Cristo, descendente de Abraão. Aleluia. Vamos para algo mais profundo, que eu quero que você vibre esta noite, de glorificar o nome de Jesus, pelo que Ele fez por você. Aleluia. É nele que todas as famílias são abençoadas em Jesus Cristo. Por que são abençoadas em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo foi aquele que foi lá para a cruz do Calvário, e nele completou, consumou, pagou todas as dívidas. Todas as coisas estão completas nele, amados. Então é por isso que quando nós cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, e pela fé tomamos posse. É por isso que a gente canta: ninguém vai poder roubar de mim o que Jesus conquistou na cruz. Só se eu não confiar em Jesus. Mas eu creio em Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o enviado, Ele é o Filho de Deus, que veio me resgatar da maldição da lei. Mas tem uma coisinha interessante, que é a segunda parte da frase. Eu estou ensinando você, a primeira parte eu trabalhei. Os meus filhos terão a mesma fé que eu tenho, amém? Que eu acabei de pregar, os seus filhos vão crer assim também. Mas agora vem a outra parte. E a outra parte é: e servirão a Deus com alegria na família. Quem é a família de Deus? Então, amados, tem uma revelação profunda aqui para nós.
Hoje em dia, presta atenção em mim. E eu vou pedir você para compartilhar esse vídeo. Principalmente com aqueles que é contra a igreja. Que se levanta contra a igreja. Que é contra a reunião do povo de Deus. Presta atenção no que eu vou ensinar. Porque se o que eu falar não estiver na Bíblia, continua seguindo com seus pensamentos. Mas se eu te provar na Bíblia, você vai respeitar a casa de Deus. Então presta atenção. Hoje existe uma conspiração contra a igreja por parte de pessoas que estão fora dela, que já foram da igreja, já congregaram, já foram até pastores, já lideraram o povo, já comeram do dízimo, já comeram da oferta, já se alegraram, já pregaram, já expulsaram o demônio. Hoje consideram a igreja como nada. A expressão a igreja sou eu. Mas existem alguns que não saíram e estão dentro da igreja, ou acham que estão dentro da igreja. E eu quero dizer para você que essa conspiração contra a igreja é um plano de Satanás para destruir uma promessa que Deus tem para as famílias que formam a família de Deus. O que é a igreja? A igreja é uma família formada de famílias. Diga comigo, a igreja é uma família formada com a minha família. Se Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, como é que vai ser esta bênção? Vou seguir. Alguns dizem assim, a igreja sou eu. Isso é verdade. A igreja sou eu. A igreja não são as quatro paredes. A igreja não é Igreja Cristã Unidade da Fé. Isso é apenas um nome para identificar no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso não é igreja. A igreja não importa se ela é grande ou se ela é pequena. O templo é templo. Mas as pessoas dizem assim, a igreja sou eu. Mas isso não significa que não preciso estar reunido como igreja com os outros membros do corpo de Cristo. Imaginem alguém numa família dizer assim, minha família sou eu. Minha família sou eu. Ah, é? Então minha família sou eu, então não se relaciona com os outros membros da família, não colabora com a manutenção da casa, nem com o seu próprio sustento. O ser humano não é uma ilha, é um ser social. Então quando eu digo assim, a igreja sou eu. Imagine você dizendo assim, a família sou eu. Tá bom, a família é você, mas mesmo assim, a família que você vive tem, gasta água, gasta luz, telefone, é o lugar que eu vou te falar, eu posso viajar e dormir em hotéis 5 estrelas, fazer hidromassagem, passar um espaço num lugar maravilhoso, eu posso ficar ali um tempo, mas vai chegar uma hora que eu vou querer sentir o cheiro da minha casa. Estou mentindo? Eu vou querer o meu ambiente, meu habitat. É assim que é. Então você trabalha o dia inteiro, quando chega de tarde você diz, eu vou voltar para minha casa. É no meio ali da família, queridos. É junto ali com a família que nós nos tocamos, a cafuné, a carinho, a amor, a beijo, a abraço. Quem cuida de nós quando estamos doentes, enfermos, com dor, chorando, triste, alegre, é ali, família. Diga comigo, família. A igreja é uma família. Então, o que você precisa entender e colocar nessa cachola?
que quando nós rejeitamos a igreja, nós estamos rejeitando um plano de Deus, porque a igreja, ela é chamada pelo apóstolo Paulo de mistério de Deus, porque é um mistério. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios 3, rapidinho. Abre para a gente não perder nada de profundo que Deus tem para nós. Efésios capítulo 3. Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Que causa é essa? Paulo está defendendo no capítulo 2 a igreja. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, sou eu quem vou falar em benefícios da igreja. Agora vamos ver como ele chama a igreja. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Que dispensação ele está falando? Houve 7 dispensações, ou haverão, a 7ª ainda não se cumpriu. Primeira dispensação, inocência, o homem não havia pecado. Segunda dispensação, que é um período de tempo que Deus usou para falar com a humanidade, consciência, foi quando o homem pecou. Depois a terceira dispensação, a de Nimrod, governo humano, o homem passa a viver em civilização, construção de Torre de Babel. Outro período, chamado dispensação, um período de tempo que Deus reservou para o homem, a patriarcal, a que eu estou pregando hoje. Deus fala com a humanidade através dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quinta dispensação, Deus levanta um homem, Moisés, dispensação da lei. Todo mundo tinha que obedecer à lei, regras, preceitos e mandamentos. Lei. Mas aí veio a outra dispensação. Qual é a dispensação essa? Quando Jesus nasceu, inaugurou a dispensação que nós chamamos de dispensação da graça. Diga comigo, dispensação da graça. A dispensação da graça é a dispensação do favor imerecido. Jesus morrendo na cruz para perdão do nosso pecado. Falar da dispensação da graça é também a dispensação da igreja, porque Jesus veio, inaugurou a dispensação da graça, mas voltou para o céu, mas enviou o Espírito Santo que inaugurou a igreja. Jesus tinha falado sobre a igreja: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, povo chamado de fora para dentro. Tu és Pedro, mas eu sou a pedra principal de esquina, a pedra angular. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. A igreja foi inaugurada. Quando? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Preste atenção, amados. E se é o Espírito Santo que conduz a igreja, então essa dispensação também é chamada dispensação do Espírito Santo. A dispensação da graça é a dispensação da igreja, é a dispensação do Espírito Santo. É a dispensação que eu e vocês estamos vivendo, caminhando para uma outra dispensação, que é a 7ª, que vai se chamar dispensação do milênio, 1000 anos de paz depois do arrebatamento da igreja. Estamos quites até aqui, entendidos? Posso continuar avançando? Vamos ver como Paulo então chama a igreja. Ele diz assim no versículo 3: pois segundo uma revelação, ele está tendo uma palavra vinda de Deus, foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, ele escreveu no capítulo 2, depois eu vou lá com você. Então entenda uma coisa poderosa, ele chama a igreja de mistério. Seguindo, pelo que quando ledes, podeis compreender o seu discernimento do mistério de quem? Diga, a igreja é mistério de Cristo, o qual em outras gerações, ou seja, de Abraão, de Isaque, Jacó,
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi dado a conhecer os seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A saber, o quê? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Nós não estávamos incluídos na visão dos judeus, dos israelitas. Para eles nós não seríamos salvos, mas Deus revelou que não. 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis. Como que ele chama a igreja? Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E a manifestar qual seja a dispensação que é a dispensação da igreja. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, ou seja, Deus nunca revelou a igreja. Profeta nenhum profetizou sobre a igreja. Todos eles profetizaram o nascimento de Cristo, o Salvador da humanidade, o que ia acontecer, a morte dele, como seria, mas ninguém viu a igreja. Porque isso aqui o Senhor reservou para ele como um mistério. E quando Satanás pensou assim, matamos Jesus, nunca mais se ouvirá falar mais nesse povo. Ah, Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita ele diz, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí ele fala assim, mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a igreja começou a crescer, amados. Começou a curar enfermos, a ressuscitar mortos, a fazer o mesmo que Jesus fazia. E a igreja faz até hoje, e já vai para mais de 2000 anos, e Satanás não destruiu a igreja. Várias Bíblias foram queimadas, apóstolos foram queimados, líderes religiosos morreram ao fio da espada, e eles cada vez que matavam os crentes pensaram assim, acabamos com essa raça, que mentira, essa raça está no mundo inteiro e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Mas há algo mais importante. É na igreja que se cumpre a promessa de a bênção de todas as famílias da terra. E no versículo 10 diz, para que pela igreja a multissabedoria de Deus se torne conhecida. Como é que a sabedoria de Deus vai ser conhecida às pessoas? Por causa da... Gente, por favor, por causa da igreja. E a Bíblia diz que os principados, potestades, nos lugares celestiais, conhecem o poder de Deus pela igreja. Segundo o eterno propósito. O que a igreja é? Eterno propósito. Que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Agora no capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz assim, que eu resumidamente expliquei para vocês. Vamos ver o que ele resumiu no capítulo 2, quem é a igreja? Capítulo 2, versículo 11, de Efésios, abrem rapidinho. Portanto, lembrai-vos do que outrora a vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo está falando assim, que a igreja é formada de dois grupos. Primeiro grupo, os judeus que circuncidaram, mas creram na promessa de Jesus Cristo e aceitaram Jesus como Salvador. E o outro grupo, os gentios, que não são circuncidados, mas creem no trabalho de salvação de Jesus, e aí formam a igreja, gentios e judeus. Versículo 12,
Olha como ele diz sobre nós. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos. 13, mas, graças a Deus por esse mas. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Era para judeu e gentil continuar brigando, mas Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, ou seja, a inimizade, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isto é a igreja. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. O que a igreja é? Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. 17, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, queridos, olha a minha posição e a sua posição hoje. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Diga comigo, eu sou da família de Deus. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: eu sou da família de Deus. Eu não sou órfão, eu não estou abandonado nesse mundo. Eu tenho uma família. Eu sou da família de Deus. Por isso, meus pais, meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na família de Deus. Forte palmas a Ele. Que declaração. Estou terminando a introdução. Nós não somos só da família de Deus. Olha o versículo 20. Edificados, construído sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce. É por isso que a igreja cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por que é que existe a igreja? Porque é na igreja que o Espírito Santo habita. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus decidiu destruir a terra com água, o dilúvio, Deus mandou Noé construir o quê? O quê? Uma arca. E quem entrou na arca? A família de Noé. Diga forte para o diabo ouvir. A família de Noé. E o que mais entrou na arca? Um casal. Vou tirar o bicho, mas um casal. Um casal de cada espécie, para perpetuação da raça. A família foi salva
porque a família tinha que continuar gerando famílias. Foi salvo casais, para que casais de bicho gerasse, perpetuasse a espécie. Assim também, assim também, a igreja hoje é a arca, queira Satanás ou não, é a arca, e a minha família, a sua família, vai entrar na arca. Queira o diabo sim ou não, ele pode estar nervoso do jeito que for, há uma destruição que virá sobre a terra, e não será mais com água, será com fogo, para que a minha família e a sua não fosse destruída. Ele instaurou o tempo da graça, e a porta de entrada é a igreja. Meu Deus, a igreja é um mistério poderoso, amados. Pode fechar até uma porta de congregação ali, mas abre 10 lá. Pode até ter pouca gente ali, mas tem multidões na outra. Pode ter pastor caído no altar, mas Deus está levantando uma geração de Samuel e de Davi. Ele é Deus. Exalte, exalte, exalte. Exalte. Dorabacandaraia. Satanás na pandemia falou: fechei a igreja. Fechei a igreja. Que nada, amados. A igreja não precisa de templo. A igreja continua adorando. A igreja continua salvando. A igreja continua pregando o evangelho. Levante a mão e adore aquele que te salvou, gentil. Deus, eu exalto a Ele. Como eu o amo. Ele é especial. Deus. Aleluia. Se você ler Romanos 10, 12, coloca para mim que eu não vou procurar. Romanos 10, 12. Olha que coisa linda. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Porquanto não há mais diferença entre judeus e grego, gentil. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Coloca 1 Coríntios 10, 32. Está na Bíblia. Os 3 povos que Deus olha lá de cima e vê. Deus, quando olha lá de cima, só vê 3 povos. É forte. Portai-vos de modo que não deis escândalo, que não sirvam de tropeço, nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, e nem a... De quem é a igreja? De quem é a igreja? Formada desses 2 grupos. Dos 2 ele fez? Dos 2 ele fez? Então escute. Sua família tem que tomar posse daquela promessa. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aonde? Na arca que o Senhor preparou. Que arca é essa? A igreja. A igreja foi preparada para salvar a minha família. Se Deus quisesse que a sua família não fosse se Deus quisesse que a sua família fosse destruída, Ele não construiria a igreja.
Quem toma posse aqui de verdade que a sua família vai fazer parte da família de Deus? A bênção está sobre você, irmão. É uma promessa. Isso se toma pela fé. Por isso que essa frase, meus pais, meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho, servirão a Deus com alegria na família dele. Isso eu tomo posse pela fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu vou encerrar por aqui esta mensagem, porque eu não vou correr com a terceira parte. Eu não posso, eu sabia que ia ficar grande. Eu falei, não vai dar tempo de pregar tudo, porque eu sei que quando chegasse essa parte da igreja, precisaria ser bem explicada. E eu comecei a falar do patriarcado, para mostrar até a igreja. E aí depois eu tenho que terminar com os patriarcas, abençoando a geração deles. E esse, se Deus permitir, eu vou ministrar no sábado. Um tema veredas antigas, porque amanhã é Mezuzá. Amanhã é a libertação da família. Amanhã é o dia da conquista. Você vai trazer a roupa para ungir, você vai trazer a chave da casa, a chave do carro. Eu quero esse altar aqui cheio de gente com fé. Você vai trazer o nome de quem está possesso, de quem está endemoniado, de quem está enfermo, quem está com câncer, quem está com coronavírus, com quem não anda, com quem não fala. Amanhã é dia de você exercer a tua fé. Você é a igreja, e a Bíblia diz que os principados, potestades, têm que conhecer o poder de Deus, através da igreja. O que o psicólogo não deu jeito, o que o psiquiatra não deu jeito, o que o médico não deu jeito, o Deus da igreja dá. O Deus da igreja faz. Quer ver o final? Então eu vou finalizar na igreja. O que o Senhor espera de nós? Unidade de fé. Então, abre em Efésios 4. Desculpe, ainda 3. Se você não entender isso hoje, nunca mais você entende. Aleluia, aleluia. Efésios 3, Paulo ora pela família. E Paulo diz assim, ó. Ele está falando da igreja no 3, chamando a igreja de mistério de Deus, mistério de Cristo. Ele está falando da igreja, você leu comigo. No 14 ele começa, por esta causa, que causa? Pela igreja. Me ponho de joelhos diante do Pai de todos os pais, de quem toma o nome, quem toma o nome, toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aonde? Na igreja. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, seja, enraizados e alicerçados em, aqui é um lugar que tem que habitar o amor, a fim de poderdes o quê? Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, viver no sobrenatural. Diga, a igreja é terra do sobrenatural. Mais forte, diga, a igreja é terra do sobrenatural. Profundidade, altura, largura, comprimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Por que existe a igreja? É porque é aqui que a plenitude de Deus se concretiza na minha vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória a Ele seja a glória a Ele seja a glória e em Cristo Jesus, por todas as gerações, dos pais, dos filhos, dos netos, bisnetos, para todos sempre. Amém. Fale da igreja quem quiser, mas a igreja é a maior revelação de Deus. Eu amo a minha igreja, irmãos. Eu amo a igreja. Não fala mal da igreja. Fico bravo quando falam mal da igreja. Não estou falando unidade da fé, não. Não gosto que fala da Universal, não gosto que fala da Assembleia, não gosto que fala da Batista, não gosto que fala de Edir Macedo, não gosto que fala de R.S. Soares, de Valdomiro Santiago. Eu fico, não fale da igreja. Não faça chacota com líderes da igreja. Sai fora se você não é igreja. Porque todos nós somos irmãos. Não somos primos, não. Somos irmãos. Temos o mesmo pai. E se fala do meu irmão, está falando de mim. Não fala mal. Você acha que eu fico feliz quando você diz, pastor fulano de tal caiu? Não. É meu irmão. Faltou cobertura. Faltou ajuda. É meu irmão. É seu irmão. É seu dever orar por ele. Diga a pessoa que está ao seu lado, não fale da igreja. Não fale contra pastor, irmão. Não fale. Nós não podemos brigar entre nós. Quer saber de uma coisa? A família, o pau quebra. A mulher fala do marido, o marido fala da mulher, mas eles lá entre eles. Aí você chega todo bobinho no meio. Oh, eu acho que isso não se mete não. Porque é família. Você é de fora. Não tem que se meter na família. Vou te falar. A igreja tem muitos problemas. Muitos. Nós temos problema de adultério, nós temos problema de fornicação, nós temos problema de gente desobediente, nós temos problema de gente que não devolve dízimo, de gente que não dá oferta, de gente que é contra batismo com o Espírito Santo, de gente que é contra pular, de gente que é contra assaltar, de gente que é contra voto, de gente que é contra a parede ser preta. Outro, por que está preta? Tem que ser branca. O outro, não, eu quero azul. Mas vou te falar, não se mete. Aqui é assunto de família. E assunto de família se resolve na família. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que Deus está te fazendo entender o que é a igreja. Aleluia! Por isso, eu vou fechar no capítulo 4, versículo 1, e a gente ora. Rogo, pois eu, Paulo dizendo, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação, a que foste chamado, ou seja, ande com o nariz em pé, erguido. Nós não somos povinho, nós somos a igreja. Mas dentro de você tem a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E amor, você está dizendo, aqui no nosso meio não pode ter briga não. Esforçando-vos diligentemente para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Não tem vários corpos. Um Espírito. Como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Há uma só fé. Um só batismo. E há um só Deus. E Pai de todos. Quem é Deus para nós? Pai de todos. Quando você for orar, você fala, Pai de todos. Deus ama essa expressão, irmãos. Deus ama a expressão Abba, Pai, que é paizinho. Meu paizinho.
Abba, 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 Pai. Ele ama essa expressão. E a outra que ele ama é Pai de todos. Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Fica de pé. Legue estevia Sinai. Oh, rebalabaço e andalamaia. Recantuinaramanaramas. Rebalagasurimi cantuinamarasandai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Senhor Deus quer renovar pessoas aqui esta noite. Quem não falava em línguas vai falar novamente. Deus vai restaurar o dom de profecia. O que está o erebala suie barala bagandara manda. Rebala sama marabasarae. Robo deregi abara sama mamae. Leba sarabiaba. Comenai tere basi andaramas. Quantos exaltam a Ele? O descendente de Abraão, que nos trouxe vida, que instaurou a igreja. Vamos cantar, adore ao Senhor. Oh, como é forte a presença de Deus aqui. Não perca esta unção, queridos. Deixa o Senhor trabalhar no vínculo da perfeição. É nessas horas que Ele começa a abençoar, entregar vitórias. Que você veio buscar, creia que está levando mais do que você pediu. Oh, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Oh, O Pai me adotou, seu amor. teu amor me encontrou. Eu era órfão, Hoje sou filho. O Pai me adotou, seu
sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Meu Deus! Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Oh, aleluia! Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Eita! Meu Pai me ama, eu sou dele Pra sempre.